Irmãos, o tema que nós queremos nesta noite abordar, neste penúltimo domingo do mês de dezembro, é o preço da vitória. Se há uma coisa gostosa na vida, se há uma coisa boa na vida, é a vitória. Não há quem não queira usufruir de vitórias. É tão bom ser vencedor. Verdade? Amém? Quantos aqui querem ser vencedores? Eu pensei que todo mundo queria ser, mas parece que só um pequeno grupo quer, não é? Quantos querem mesmo ser vencedores? Só que tem um preço. Não existe vitória sem luta. E quanto maior a vitória, maior é a luta. Para ser vencedor é preciso guerrear. E em muitos casos é luta para valer. E muitas pessoas querem viver de vitória em vitória, mas não querem lutar. Irmãos, isso é impossível. O que é a vitória, senão o bom êxito depois de uma luta? Então, por isso, quem quer ser um grande vencedor, também tem que meter na cabeça que terá que ser um grande guerreiro. Quantos aqui são guerreiros do Senhor? Digam glória a Deus. E há algumas áreas especiais em nossa vida que nós queremos vencer, que nós queremos vitória de qualquer maneira. Um crente espiritual busca principalmente vitória em três áreas, em três aspectos. Primeiro, um crente espiritual, ele quer uma família abençoada, uma descendência abençoada e poderosa sobre a terra. Quantos querem? Todos nós queremos isso. É uma maravilha ter uma família abençoada, uma família harmoniosa, feliz, em que o marido ama a sua esposa, a esposa respeita o seu marido, todos se amam, todos ali, os filhos são obedientes aos pais, dão alegria aos pais. Mas nós não estamos falando apenas deste núcleo familiar, estamos falando de toda uma descendência de pais, filhos, netos, bisnetos, tetranetos e por aí vai, toda a descendência abençoada. É isso que você quer, não é, irmão? Então essa é uma gloriosa bênção que todos nós queremos. Uma segunda grande bênção que todo crente espiritual quer ter é ser um conquistador de nação ou de nações espirituais para o Senhor. Quantos querem? Afinal, se Deus é rei e Ele diz que nos entregou o seu reino, não existe reino sem povo. Se não há povo, não há reino. Um rei, ele só existe porque reina sobre um povo. Se deixa de reinar sobre um povo, também deixa de ser rei. Então esta é uma segunda grande área em que todos nós queremos vencer, ser um conquistador de nação ou de nações espirituais para o Senhor Jesus. E a terceira grande bênção que nós queremos é reinar sobre as nossas circunstâncias. Queremos ser felizes, queremos ter paz, ter alegria, ser prósperos financeiramente, queremos que nossas circunstâncias sejam todas favoráveis, tudo esteja correndo bem para nós, nós queremos isso. Quantos querem? Então são essas três gloriosas bênçãos que, de modo geral, movem o crente espiritual para encarar qualquer desafio. É isso que nós queremos acima de tudo.
O Senhor Deus nos promete vida abundante. Se decidirmos abandonar o pecado e receber a Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. E a vida abundante prometida pelo Senhor e que o Senhor Jesus nos veio trazer, Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante inclui estas 3 gloriosas bênçãos das quais falamos. A vida abundante, ela é simbolizada no Velho Testamento pela terra de Canaã. Quando o povo de Deus, que estava escravizado no Egito, que é um tipo do mundo, nós estávamos escravizados no mundo, escravizados pelo pecado, escravizados pelas circunstâncias, e somos tirados de lá, do mundo, assim como o povo de Deus foi tirado do Egito e conduzido através de um grande e terrível deserto, mas não para perecer no deserto. Ele foi tirado da terra do Egito para ser levado à terra de Canaã, a terra prometida, a terra que no dizer das Escrituras manava leite e mel. Então o povo de Deus foi tirado do mundo para ser conduzido à vida abundante. E o interessante, irmãos, é que a terra de Canaã foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó, e prometida de graça. Foi prometida gratuitamente. Assim como a vida abundante hoje é prometida também de graça para o povo de Deus hoje. O povo de Deus hoje, que é a igreja. Era, portanto, um presente da graça de Deus. Mas a pergunta que nós fazemos é: como poderia ser um presente da graça de Deus se eles tiveram que lutar? E lutar seriamente, atravessar aquele deserto terrível onde pereceu um número imenso, todos os maiores de 20 anos, com exceção de 2, morreram no deserto. E dos que entraram na terra prometida tiveram que lutar durante 7 anos para se apossar da terra de Canaã, em duras batalhas, duras guerras. Afinal, se era graça de Deus, tinha que ser de graça. Por que então eles tiveram que lutar? Já que a vida abundante para nós é de graça, por que temos que lutar? Vamos entender, irmãos, a palavra de Deus. Quando Deus nos promete vida abundante de graça, pela graça de Deus, essa expressão que nós usamos, graça de Deus, é porque é de graça. Mas quando Deus nos promete, então, gratuitamente, a vida abundante, isto significa que a vitória está garantida. Não significa que não vai haver luta, significa que a vitória está garantida. A graça de Deus é isso, a garantia da vitória, não a garantia de que não vai ter luta. Ou seja, Deus diz para mim, diz para você: meu filho, se você guerrear, se você lutar, fique certo de que você vencerá, porque a sua vitória já está garantida. De modo que, meu irmão, todo aquele que lutar, confiando na palavra de Deus, procurando servir a Deus, seguindo as orientações da palavra de Deus, com certeza, sem falta, vai ser um vencedor. É isso que é a graça de Deus. A graça de Deus, portanto, é a vitória garantida para quem lutar. Por isso há um preço a pagar da nossa parte. Todos entenderam isso? Amém? Todos entenderam como funciona a graça de Deus? Porque a graça de Deus também não é algo estático,
A graça de Deus é operante. Você pode estar dormindo, a graça de Deus está operando dentro de você. A graça de Deus, ela opera no crente 3 obras, 3 gloriosas obras. A primeira obra que a graça de Deus opera no crente é a salvação. A segunda obra que a graça de Deus opera no crente é o domínio. Esse domínio do qual nós estamos falando, o domínio sobre as circunstâncias. E a terceira obra da graça de Deus é a ressurreição dos mortos. São essas 3 obras que a graça de Deus opera. Nós falamos inicialmente em 3 grandes bênçãos que todos nós queremos. Queremos família, filhos, netos, bisnetos, a descendência abençoada e poderosa. Queremos uma nação ou nações espirituais conquistadas. E queremos um reinado sobre as circunstâncias. Um dia, eu fui levado pelo Espírito de Deus, ele me chamou a atenção para 3 aquisições que foram feitas pelo povo de Deus no Velho Testamento, de 3 áreas na Terra Prometida, que custaram elevadíssimo preço. Cada uma delas custou muito caro. E o Espírito Santo me chamou a atenção para aquilo. E também me revelou do que se tratava. Porque quando eu tenho a minha atenção voltada para uma coisa, eu não descanso. Eu seguro no pé do Senhor até que Ele me revele. Nós temos 3 lugares que custaram muito caro ao povo de Deus. Primeiro, a caverna de Macpela, no campo de Efron, nas cercanias da cidade de Hebrom. Essa caverna foi adquirida por Abraão por 400 ciclos de prata, para ali ele enterrar a sua esposa. O segundo lugar, o campo de Siquém, que foi adquirido por Jacó. Jacó pagou 100 peças de prata. E o terceiro e mais caro lugar foi a eira de Ornã, também chamado de Araúna, o Jebuseu, e foi uma área adquirida por Davi por 600 ciclos de ouro. Esses 3 lugares são de um significado, de uma importância muito grande para o povo de Israel e para o povo de Deus hoje, e custaram um elevadíssimo preço. Cada um desses 3 lugares tem um significado especial para nós, a igreja, hoje. Como eu disse, o primeiro desses 3 lugares foi a caverna de Macpela. O patriarca Abraão queria sepultar Sara. Sara havia morrido e ele precisava então sepultar a sua querida esposa, e decidiu adquirir um campo que pertencia ao filho de uma pessoa chamada Et. Esse Et deu origem ao povo Eteu. E ele então adquiriu de um dos filhos de Et por 400 ciclos de prata e sepultou ali Sara. Posteriormente ali também foram sepultados Abraão, o próprio Abraão. Depois ali foi sepultado Isaque, filho de Abraão, e sua esposa Rebeca, e finalmente ali foi sepultado Jacó, quando trouxeram os ossos de Jacó do Egito, sepultaram ali, e também os ossos de Lia, esposa de Jacó. Ou seja, os 3 patriarcas, com suas esposas, foram sepultados na caverna de Macpela. Nós temos aqui uma lição. É que os patriarcas foram unidos com suas esposas até na morte. A palavra Hebrom, nome da cidade, significa união ou unidade.
A palavra Efron, campo no qual estava localizada a caverna, significa dupla fertilidade. E a palavra Maquipela significa duplicação, unidade, dupla fertilidade, duplicação. Você que quer estudar a Bíblia, irmão, aconselho que você compre um dicionário bíblico. Cada nome na Bíblia tem um significado. Cada palavra, cada nome na Bíblia tem uma mensagem por trás desse nome. Eu aprendi isso, pela graça de Deus, muito cedo. Então, quando eu vejo o nome na Bíblia, eu vou logo ver o significado daquele nome. Então, você tem aqui uma mensagem. A mensagem aqui é clara. Se você quer ter uma descendência duplamente abençoada e poderosa sobre a terra, os pais devem ser unidos até na morte. Pais unidos, família abençoada e poderosa. Pais desunidos, família que um Deus nos acuda. Aí está a grande lição. O casal precisa ser unido para que a sua descendência seja duplamente abençoada e poderosa. A bênção dupla era a bênção da primogenitura. Os primogênitos recebiam dobrado as bênçãos de Deus. Agora, para haver unidade entre os cônjuges, é necessário pagar um alto preço. Assim como Abraão pagou um alto preço por aquela caverna, é preciso pagar um alto preço. E um preço de morte. Morte para o individualismo. Morte para o individualismo. Sem o pagamento desse preço, sem a morte dos cônjuges para o individualismo, não haverá unidade conjugal. E sem unidade conjugal, dificilmente haverá filhos abençoados e poderosos. O que é o individualismo? É cada um lutando pelos seus próprios direitos. É cada um lutando para ser o dominador na relação. Aí vem o marido e diz: olha, a Bíblia diz, tu tens que ser submisso a mim. E vem a mulher e diz: a Bíblia diz, tu tens que ser amoroso para comigo. Aí ela vem a mulher e diz: já que tu não me amas, eu também não vou ser submisso a ti. E o marido diz: já que tu não és submisso a mim, eu também não vou te amar. É cada um puxando a brasa para a sua sardinha, cada um sendo egoísta, cada um sendo individualista, e o resultado é uma família esfacelada e uma descendência que vai viver escravizada na terra. Há casais em que o que é do marido é apenas do marido, e o que é da esposa é apenas da esposa, não há comunhão de bens. Não existe entre muitos casais o que é meu é teu, o que é teu é meu, não existe. E interessante, irmão, que a própria sociedade humana, devido a essa dificuldade, foi pouco a pouco se amoldando a isso, até nessas leis humanas. Antigamente, só existia casamento em comunhão de bens, só. Casamento com comunhão de bens. Aí depois surgiu casamento com separação de bens. E hoje, o casamento normal, a não ser que as pessoas cheguem no cartório e digam que quer casamento em comunhão de bens, mas se não falarem nada, o casamento que é feito é casamento com separação de bens. Então você vê, irmão, as coisas
estão sendo feitas desta maneira justamente porque a família foi perdendo, os casais foram perdendo aquela ideia de união, de unidade. Há casais em que a briga pelo poder no lar é tão acentuada que dificilmente consegue desfrutar de um pouco de paz. O clima de guerra, de competição se instala no lar. A mulher quer competir com o marido com a mulher, guerra pelo poder. Cada um quer mostrar que manda mais, cada um quer mostrar que é maior do que o outro. E o orgulho deles não os deixa ver que estão detonando com a sua família e estão detonando com a sua descendência. Esse é um dos caminhos para a ruína no lar e para a ruína da descendência. Agora ouça, meu irmão, minha irmã, o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 5, dos versículos 22 em diante. Paulo diz: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo está dizendo, olha, ele falou do papel do marido no lar e do papel da mulher no lar, e no final ele diz, olha, esse é um grande mistério, mas eu não estou falando desses dois não, do marido e da mulher. Eu estou me referindo a Cristo e à igreja. O que Paulo está querendo nos ensinar é o seguinte, irmão, que o marido no lar é o representante de Cristo, e que a esposa no lar é a representante da igreja. Isto significa que se o marido tratar mal a sua esposa, ele vai ajustar as contas com o Senhor Jesus. Se ele tratar mal a sua esposa, ele está tratando mal a esposa do Cordeiro, porque a esposa é representante da igreja. E a mesma coisa, a mulher que trata mal ao seu marido, que desrespeita ao seu marido, não está fazendo isso contra o marido, está fazendo isto contra o Senhor Jesus Cristo e vai ajustar as contas com ele. Também o contrário é verdade. Quando o marido trata bem a sua esposa, ele está tratando bem a igreja, a esposa de Jesus, e Jesus vai retribuir gloriosa, poderosa, ricamente. A mesma coisa quando a mulher também trata o seu marido com respeito, com submissão, dedicação, ela está tratando assim de Jesus. E vai receber do Senhor multiplicadas as bênçãos. É por isso que Paulo diz, grande este mistério, mas eu não estou me referindo ao casal, eu estou me referindo a Cristo e à igreja, porque o homem simboliza Cristo e a mulher representa a igreja dentro do lar.
De modo que o homem, ao lidar com sua esposa dentro do lar, ele deve saber que ele está lidando com a esposa de Cristo. Amém, homens? E a esposa, por sua vez, ao lidar com seu marido, deve estar entendendo que ela está lidando com o próprio Senhor Jesus. Amém, irmãos? Agora nós vamos chegar em casa, a mulher arruma logo o rolo de macarrão na cabeça do marido. Então, irmãos, o que o homem faz à sua esposa, ele faz à esposa de Cristo. Que a mulher faz ao seu marido, faz ao próprio Cristo. E como cada um tratar a seu cônjuge, de forma multiplicada será tratado pelo Senhor. Se você está sendo maltratado, meu irmão ou minha irmã dentro do lar, lembre-se disso. E assim como Cristo se entregou pela sua igreja, se entregue pelo seu cônjuge. Leia comigo a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Este versículo diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Por que digno de honra? Acima de tudo, irmão, observe bem, acima de qualquer coisa, está revestido de dignidade, acima de qualquer coisa, o leito sem mácula. Por quê? Por quê? Porque é do leito sem mácula que vem a bênção e o poder para a família. Posso ouvir um amém? Amém. É do leito sem mácula que vem a bênção e o poder para a família. Irmãos, nosso lar é a nossa primeira célula. E conforme seja a nossa primeira célula, a nossa família, assim será o povo que dermos origem a ele. É dessa primeira célula que sai vida para as demais células que virão. Então, de modo que o casal é um teste de Deus para o homem e para a mulher, em que Deus está procurando saber quem é digno. Qual é o homem que é digno de ele, Jesus, entregar a sua esposa na mão dele, entregar a igreja na mão dele? Ou qual é a mulher que é digna de receber também a Cristo na mão dela? Irmãos, o preço a pagar para termos uma descendência abençoada e poderosa é, antes de tudo, morrer para o individualismo e viver para Deus e para o cônjuge. Pergunte para quem está no seu lado: você vive para Deus e para o seu cônjuge? Então, meus irmãos, você verifica algo interessante na vida dos patriarcas? Nenhum deles teve mulher que tivesse já, que fosse normal, que desse filhos. Todas elas vieram estéreis. As mulheres eram estéreis, as mulheres dos patriarcas. Por quê? Será que isso era uma coincidência? Deus estava querendo ensinar para mim e para você. Para mim e para você, irmão, você homem, que se nós quisermos ter mulheres abençoadas, mulheres que sejam uma bênção dentro do lar,
videiras frutíferas, como diz o Salmo 128 dentro do lar. Se nós quisermos isso, nós precisamos pagar um preço por elas. Um preço para destravar a fonte da prosperidade, a fonte da bênção, a fonte da descendência. Amém, irmão? A morte dos patriarcas para o individualismo e sua consequente unidade com suas esposas até a morte, então garantiram para eles uma descendência abençoada e poderosa. É esse o preço que nós temos que pagar para termos uma descendência assim. Quantos estão dispostos a pagar o preço? Digam glória a Deus. Será? O segundo lugar adquirido por alto preço foi o campo de Siquém, adquirido por Jacó por 100 peças de prata. Nesse lugar, os ossos de José vieram junto com os ossos de Jacó, das terras do Egito, para a terra de Canaã. Mas os ossos de Jacó foram sepultados na caverna de Maquipela, ao passo que os ossos de José foram sepultados aqui neste lugar, no campo de Siquém. A palavra Siquém significa espádua. Essa parte aqui de trás, não é? É o lugar do corpo que suporta peso. Suporta peso. Você precisa carregar um peso, coloca aqui na espádua. É um símbolo do quebrantamento. O homem quebrantado é aquele que suporta com humildade e com mansidão. Já sabemos que quando morremos para o individualismo no lar e somos unidos com o nosso cônjuge, nossa descendência será abençoada e poderosa na terra. E quando pagamos o preço do quebrantamento, quebrantamento é a soma de humildade e mansidão. O humilde é aquele que aprendeu a obedecer. O manso é aquele que não apenas obedece, que muitas vezes nós obedecemos, mas chateados, aborrecidos. O manso não, é aquele que é submisso. É aquele que sabe que obedece, porque estará obedecendo a Deus e aos representantes de Deus. E qual é quem paga o preço do quebrantamento? O que é que ganha com isso? João capítulo 12, versículo 24 diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Se morrer, produz muito fruto. E mais adiante, no mesmo capítulo 12 de João, no versículo 32, o Senhor Jesus diz: e eu, quando for levantado da terra, ele estava falando quando fosse ser levantado na cruz, atrairei todos a mim. O que temos aqui, queridos? Que por meio do quebrantamento, e sem ele é impossível, é por meio do quebrantamento que nós vamos conquistar um povo para Deus. Um homem não quebrantado pode ter nas mãos os recursos que tiver, mas jamais conquistará uma nação espiritual. Uma nação espiritual é composta de no mínimo 1000 pessoas, jamais conquistará uma nação espiritual para Jesus. É necessário quebrantamento, é necessário humildade e mansidão. Meu irmão, minha irmã, seu sucesso no ministério, sua nação espiritual, é primeiramente conquistada no seu interior.
por meio de você quebrar o seu ego, o seu eu, o seu egoísmo. Se você aprender humildade e mansidão, você reinará sobre um povo inumerável. Como eu disse, o humilde é aquele que obedece, o manso é aquele que é submisso. Obediência e submissão a Deus e ao representante de Deus, às autoridades de Deus, são requisitos básicos para alguém reinar sobre o povo de Deus. Você viu o que aconteceu com o rei Saul? O rei Saul começou o seu ministério humilde. Quando ele foi chamado por Deus através do profeta Samuel, e no dia em que o profeta Samuel iria indicá-lo como rei diante do povo de Israel, Saul se escondeu entre a bagagem. Era humilde. Se escondeu entre a bagagem. Acharam o Saul, trouxeram, ele foi ungido rei na primeira batalha, que era na guerra que se confirmava o reinado, e na primeira guerra o reinado dele foi confirmado. Ele teve uma vitória esmagadora sobre os seus inimigos, sobre os amonitas. E então todo o povo o acatou, o celebrou. E ele passou no poder do Espírito Santo a ter gloriosas vitórias. Mas logo, logo o coração dele se elevou. Logo, logo ele perdeu a humildade. E chegou um momento em que depois de uma vitória sobre os amalequitas, ele voltou e ao invés de prestar culto a Deus, ao invés de agradecer a Deus, ele ergueu um monumento para ele. E hoje, quem sabe, não tem líder de célula dizendo: é porque eu sou tal, é porque eu ganho muita gente, é porque eu faço isso e faço aquilo. Cuidado, irmão, por esse caminho você vai para o brejo. Ser capacitado intelectualmente para a obra é muito importante. Ter dons espirituais para a obra é muito importante. Porém, aquele que conquista uma nação espiritual é aquele que tem um espírito obediente e submisso. É esse que reina. Rebelde não reina. O preço da coroa da glória é a obediência e a submissão. Obediência e submissão é algo espinhoso. Não é fácil. O orgulho dentro da pessoa quer que a pessoa se rebele. Mas vencer o orgulho é uma tarefa que não é fácil. Pastor Cote diz que a nossa grande guerra espiritual, na verdade, é matar o orgulho. Porque se você mata o orgulho, tudo mais, você vence. Então é algo espinhoso. Por isso, meu irmão, não haverá coroa da glória se antes não houver coroa de espinho. Primeiro a coroa de espinho, para depois vir a coroa da glória. O Senhor Jesus pagou primeiramente pelo preço de cruz, para só então receber toda a autoridade no céu e na terra. Você quer ver como foi que Jesus conquistou a sua nação espiritual? Vamos aprender com ele. O profeta Isaías nos fala no capítulo 53. Abra sua Bíblia no capítulo 53. Vamos aprender com o Senhor Jesus Cristo. Localizaram? Quantos querem conquistar uma nação espiritual? Então, veja como foi que ele conquistou. Versículo 7. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro,
E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, isto é, por um julgamento injusto, ele foi levantado na cruz, foi arrebatado na cruz. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. O que Isaías está dizendo aí? Quem imaginou que o Senhor Jesus estava conquistando o seu povo por sofrer injustiça como uma ovelha muda, de boca fechada? Por que, irmão? Porque ele estava pagando pelos nossos pecados. Então ele era acusado pelos meus pecados e pelos seus pecados, ele ficava calado dizendo: esse pecado é meu, porque eu estou assumindo no lugar deles, por isso eu tenho mais que ficar de boca fechada. E foi por isso que ele ganhou o direito de nos conquistar, de nos salvar, porque ele ficou calado. Você quer salvar as pessoas? Quando você for injustiçado, quando você for caluniado, quando as coisas de mal falarem tudo contra você, você aguenta firme. Aguenta firme e aguenta ali calado, porque é isto que vai te dar legalidade no mundo espiritual, é isso que vai te dar direito no mundo espiritual, de você conquistar aquelas pessoas que têm o defeito, que têm a falta de qualidade das coisas que estão lhe acusando. Quantos compreenderam? É duro pagar esse preço, porque na hora em que somos caluniados, a vontade é logo segurar direto no gogó. Mas o Senhor Jesus passou por isso. Você vê José no Egito. Observe, a mulher acusou José de que ele tentou forçá-la, a mulher de Potifar. Veja se José falou alguma coisa. José não falou absolutamente nada. Foi para a prisão e não se defendeu. Por quê? Porque José visava um reinado e ele conhecia o segredo. Segredo que você está conhecendo agora. Então, meu irmão, continuando aqui. Versículo 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Aquele que paga o preço do quebrantamento não morre pobre. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, o que é dar a alma como oferta? É sofrer a injustiça ali calado, dói, é dor na alma. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. É quando ele vai ver a sua nação crescendo. E prolongará os seus dias. Por que prolongará os seus dias? Os dias do Senhor Jesus são prolongados através de nós. O homem espiritual vive a vida de Cristo que está nele. Nós morremos para nós mesmos, para que Cristo viva através de nós. Então Cristo está prolongando os dias dele na terra através de nós. E a mesma coisa, se você também fizer isso, você vai ver uma grande prosperidade e os seus dias serão prolongados através dos seus, daqueles que você ganhou para Cristo, daquela sua descendência espiritual. Eles prolongarão seus dias na terra, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos.
Qual é a vontade de Deus? Abençoar a terra, transformar vidas, abençoar todas as pessoas, salvar. Essa é a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor, ela prospera na mão do homem quebrantado. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. É trabalho penoso, muita dor no coração, mas muitos sofrem uma injustiça e já estão querendo se colocar fora. Eu não vou tomar conta de célula porque é tão difícil lidar com pessoas. Mas é isso que te dá o reinado, irmão. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento que você está adquirindo agora, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, aleluia. E com os poderosos repartirá ele o despojo. O que temos aqui? Finanças prósperas, abençoadas, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui no finalzinho do verso 11 diz, porque as iniquidades deles levará sobre si. E você pode me dizer, o Senhor Jesus já levou nossas iniquidades. Mas eu peço para você abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. 1 João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz que o Senhor Jesus fez o sacrifício, mas há algo que precisa completar. E eu fiquei pensando, meu Deus, o sacrifício de Cristo não foi completo? Foi, irmão. Cristo pagou pelos meus pecados, pelos seus pecados. Mas para que um pecador chegue até Ele, eu e você temos que pagar um preço. E é esse preço do quebrantamento que nós temos que pagar, se quisermos levar pessoas até Cristo. O homem quebrantado vai alcançar multidões, mas o não quebrantado não vai conseguir, não, irmão. Irmão, é isso que o Senhor Jesus falou nas bem-aventuranças. Bem-aventurado daquele que for injustiçado, caluniado pelo meu nome, porque a ele pertence o reino de Deus. Meus irmãos, temos que pagar preço semelhante, se quisermos reinar sobre um povo para Deus. Somente morrendo para o eu, somente pagando o preço do quebrantamento, podemos ganhar uma nação espiritual. A morte para o eu garante o nosso reinado sobre um povo. Então esse elevado preço pago por Jacó pelo campo de Siquém é um símbolo desse elevado preço que nós temos que pagar para alcançar vidas. Você sabe que José, que foi enterrado ali no campo de Siquém, ele foi pai de Efraim. Por causa de José, José herdou duas partes do território. Ali o território foi dividido pelas 12 tribos de Israel. Mas chegou um momento em que Deus tirou de uma das tribos e entregou 2 territórios para José. Um foi entregue para Manassés, filho mais velho de José, é a tribo de Manassés. Outro é a tribo de Efraim.
outro filho de José. José herdou 2 partes, porção dobrada. E Efraim foi a tribo mais fértil, proliferava de uma maneira extraordinária, de tal maneira que você vê no Velho Testamento, já no livro do profeta Amós, o profeta Amós chama de Efraim para todo o povo de Israel, do reino do norte. As 10 tribos do norte são chamadas de Efraim. Por quê? Porque a nação, o grupo de Efraim, a tribo de Efraim cresceu extraordinariamente. Então esse José foi enterrado em Siquém, porque José pagou o preço, um preço elevado. Quanto sofreu José? E sofreu calado, e conquistou uma nação, conquistou o Egito. Quem paga esse preço do quebrantamento ganha uma nação espiritual. Quantos estão dispostos a pagar esse preço para no final do ano que vem sair com suas gloriosas bênçãos? Um povo para Deus. O terceiro lugar pelo qual foi pago alto preço na terra prometida foi a eira de Ornã, ou a eira de Araúna, o Jebuseu. Foi adquirida pelo rei Davi pelo elevadíssimo preço de 600 ciclos de ouro. Foi adquirido num momento especial. Havia uma maldição sobre Jerusalém. Um anjo enviado pelo Senhor já havia matado 70.000 israelitas. E ele estava com a espada desembainhada. Uma peste. O que é que os homens enxergavam? Uma peste acontecendo em Jerusalém. Mas na verdade era um anjo que estava com sua espada desembainhada e detonando com as pessoas. 70.000 já haviam morrido. Veio o profeta Gade e mostrou para Davi, e Davi pediu perdão a Deus pelos seus pecados, porque aquelas coisas estavam acontecendo em razão de um pecado do rei Davi. E o profeta Gade veio e ensinou o caminho para Davi. Olha, Davi, isso é uma circunstância de morte, de destruição, mas há uma maneira. Oferece um sacrifício a Deus. Aí procuraram um lugar especial para oferecer um sacrifício a Deus. E Davi então subiu a eira de Araúna, o Jebuseu. Ele não era israelita, ele era Jebuseu. E Araúna, quando viu o rei, deve ter ficado apavorado. O que veio o rei fazer nas minhas terras? Quando o rei chegou, ele foi logo se ajoelhando e disse: o que quero, senhor meu rei, eu quero fazer sacrifício aqui nesta terra. Eu te dou a terra que tu quiseres, eu te dou todos os bois que tu quiseres, todos os apetrechos que tu quiseres eu darei. E sabe o que Davi respondeu para ele? Respondeu para ele: eu quero comprar a tua terra, e o que for preciso de ti, pelo justo preço. Eu não oferecerei a meu Deus sacrifício que não me custe nada. O que isso nos ensina? Irmão, Davi era um homem riquíssimo. Todo rei era riquíssimo. E Davi vinha de um momento de prosperidade em Israel muito grande. Ouro, prata, vinha de outros países para ele. Havia um intercâmbio comercial com determinadas nações e traziam muito ouro, muita prata e muitos outros tesouros para Davi. E Davi enriqueceu. Agora, Davi não era apegado aos bens materiais. E nem ele colocava a sua confiança nos bens materiais. Quando foi para construir o grande templo de Jerusalém, que ele não chegou a construir, ele adquiriu os materiais, mas ele não construiu.
Foi o seu filho Salomão que construiu. Davi tirou do seu tesouro pessoal um valor equivalente a bilhões de dólares hoje e entregou. Os reis precisavam dessas fortunas para, na hora de um ataque de algum inimigo, eles comprarem exércitos, porque havia exércitos mercenários. Mercenários quer dizer aqueles exércitos que batalhavam por dinheiro. Então eles compravam esses exércitos para lutar por eles também, quando o adversário era muito grande. E Davi precisava desses recursos, mas Davi não confiava nisso. Foi preciso para a obra de Deus isso, ele deu tudo e entregou tudo, porque a confiança dele não estava no dinheiro, a confiança dele estava no Senhor. Então, irmãos, assim procedia Davi. Davi, portanto, era um homem morto para os bens materiais. Ele possuía dinheiro, mas dinheiro não o possuía. Ele era rico, mas ofereceu a Deus ouro, prata e outros bens, de uma forma incontável. Ele não era apegado a dinheiro. Depois que Davi ofereceu o sacrifício, adquiriu aquelas terras por 600 ciclos de ouro, o anjo que promovia a matança embainhou a espada e cessou a praga. Então eu volto a perguntar para você, o que significa a aquisição da eira de Ornã para nós hoje? Significa a morte para os bens materiais em favor do povo de Deus. Sabemos que a unidade marido e mulher garantia uma descendência abençoada e poderosa. Sabemos que o quebrantamento garante uma nação espiritual para o Senhor, ou nações espirituais para o Senhor. O que a morte para os bens materiais em favor do povo de Deus garante para nós? Garante o reinado sobre as nossas circunstâncias. Reinado sobre as nossas circunstâncias. Ali havia uma circunstância de morte, uma circunstância de destruição. O anjo estava destruindo, devastando a população. O sacrifício dos bens materiais que Davi apresentou naquela hora fez cessar a destruição e garantiu o reinado de Davi sobre aquela circunstância. Sabe, irmãos, as pessoas pensam que o sacrifício de dízimos e ofertas é um sacrifício que só serve para trazer prosperidade financeira. Quanto engano! Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Segunda aos Coríntios, capítulo 9. Versículos 6 a 8, diz assim: isto afirmo. Está falando aqui de sementeira e colheita, e falando de sementeira de dinheiro. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, colherá. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Agora preste atenção. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, não só na prosperidade, não só na prosperidade financeira. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Seus dízimos e suas ofertas. O dízimo apenas garante na sua vida a presença de Deus.
Segundo o livro de Gênesis, capítulo 28, do verso 20 em diante, o dízimo garante para você apenas a presença de Deus, o livramento do perigo, vestuário e alimento. Mas bênçãos abundantes são garantidos por ofertas sacrificiais. Nessa eira que foi de Ornã, foi erigido depois pelo rei Salomão, filho e sucessor do rei Davi no trono, um magnífico templo de Jerusalém, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Para esse templo, o povo de Deus deveria trazer seus sacrifícios a Deus. Com que finalidade? A fim de receber do Senhor o domínio sobre as suas dificuldades, sobre as suas circunstâncias. E não mudou. Quando você traz seus dízimos, suas ofertas para a igreja, se suas ofertas representam um verdadeiro sacrifício, porque a grande maioria dá o que não faz falta, dá o centavinho, dá aquilo que não faz falta, mas há alguns que dão mais do que o dízimo, dão seu dízimo e dão muito mais do que o dízimo de oferta. Olhe para a vida desses e você começa a ver a diferença entre eles e os outros. É o domínio que vem por esse caminho, irmão. Domínio sobre as circunstâncias. De modo que o sacrifício financeiro em favor da obra de Deus abre-nos a porta, não somente para nós reinarmos sobre a prosperidade na área financeira, para nós reinarmos sobre nossas totais circunstâncias. Então aqui temos os 3 lugares e seus significados. A caverna de Macpela, adquirida por Abraão, onde foram enterrados os patriarcas e suas esposas, simboliza a morte para o individualismo por parte dos cônjuges, a fim de eles viverem aliançados, e isso garante uma descendência duplamente abençoada e poderosa. O campo de Siquém, adquirido por Jacó, onde foi enterrado o quebrantado José, simboliza a morte para o eu, o quebrantamento. O quebrantamento garante o reinado sobre um povo para Deus. E a eira de Ornã, adquirida por Davi, pelo mais elevado de todas as aquisições, simboliza a morte para os bens materiais em favor do povo de Deus. Isso nos garante o reinado sobre as circunstâncias. Estas coisas devem ser praticadas conjuntamente, porque uma interfere na outra. E se você está disposto a reinar, meu irmão, minha irmã, este é o caminho. Mas é bom que se diga, vale a pena qualquer sacrifício para termos filhos, descendência duplamente abençoada e poderosa. Vale a pena qualquer sacrifício para sermos representantes do Senhor sobre um povo para Deus, e vale a pena qualquer sacrifício para reinarmos sobre nossas circunstâncias. Nada há de melhor do que isso na terra. Por isso esses territórios lá em Canaã custaram tão caro, porque por essas coisas nós também precisamos pagar o maior preço. Então disponha-se a pagar esse preço e você vai reinar sobre a terra, porque o teu Deus que te ama, Ele é rei, e todos os filhos dele foram chamados para serem reis sobre a terra. O Senhor Jesus disse: pequenino rebanho não tem mais, porque vos foi concedido o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de você e irá se manifestar a você na medida em que você pagar o preço. E se você está disposto, diga glória a Deus, dê um brado de vitória e fique de pé. Aleluia.